Bora tomar um café com a Mafê? Este é o Café, o podcast da Mafê Lovisotto. Você tem algum amigo que quando você vê, abre aquele sorriso largo? Aquela pessoa que faz do humor a vida dela? Olha só, gente, que alegria. O meu convidado de hoje aqui do Café, quem veio tomar um café comigo, Anderson Bizocchi. Ele que é dos Barbixas, apesar de que tá disfarçado hoje, Tô hein? um pouquinho disfarçado, é. Cadê a disfarçado. Barbicha? Ela ficou no carnaval. Que delícia ter você aqui. Demais. Muito bom, adorei. Eu adorei estar aqui, cara. Que maravilhoso esse convite. Bom, você falou de carnaval, eu vou já perguntar do carnaval. Tá bom. A gente se encontrou no ano passado, foi Sim. sensacional. Sim. No Trupica. Foi, no bloco, um dos meus blocos favoritos, que é o bloco Nós do Pica Mas Não Cai, de marchinhas autorais, marchinha de carnaval. Eles fazem um concurso todos os anos. E eu encontrei a Mafê no meio, assim, do bloco, tipo... Na multidão. Eu tô perdida, tchau. E foi bem assim. Muito... mais carnaval que isso não existe. Não, a melhor coisa do carnaval é isso, né? É isso. Eu combinei com várias pessoas aquele dia. Falei, vamos se encontrar no bloco. Onde você tá? Na localização e tal. Eu não encontrei ninguém que eu combinei. E encontrei outras pessoas totalmente aleatórias. Uma delas, Mafê. Muito bem. E nesse ano você virou viral, hein? Virei, então. É por isso que eu tô disfarçado. Porque muita gente falou que Deus ia me punir. Ele tá procurando um barbicha lá em cima e eu tô de bigode, então... Não E aí conta você que eu fez tô a aqui. fantasia do Jesus Fiz a fantasia de da inteligência artificial. Da inteligência artificial. Eu lembro o dia que a gente tava no camarim, eu e o Elidio, a gente falou... Falei, tô pensando em fazer... Putz, mostrando esses vídeos. Nossa, olha essa trend que tá rolando. Nossa, olha que bizarro. O animal vira não sei o quê. Porque as pessoas Vira um demônio, né? As pessoas começavam a fotografar, tipo, caneca. E a caneca cria braços e abraça Jesus. Eu falei, cara, isso dá uma fantasia, né? Aí rolou um silêncio. Sabe quando uma pessoa tem uma ideia boa e rola aquele silêncio de... Momento de filme, sabe? A pessoa cria o nome. Que tal chamar Facebook aí? Aquele momento de caramba. E aí foi isso, assim. Eu falei, nossa, podia dar uma fantasia. Aí o Elite falou, de repente, fantasiar de animal e aí vira pessoa. Aí os dois meio que falaram de... Vamos fazer. Só que eu gravei o vídeo antes do bloco sair. Que foi o bloco do Trupica esse ano. Eu gravei o vídeo, postei. E falei, pronto, agora desligar o celular, guardar na pochete e tal. Não, e aí não olho o celular durante o bloco. Chegou à noite em casa, o mundo tinha virado de cabeça para baixo. Gente. Foi uma loucura. Aí, pedido de portais, G1, Metrópolis, Rede TV, um monte de gente querendo entrevista. E eu querendo focar no meu carnaval, que eu ia viajar pra Olinda. Eu falei, não vou dar entrevista para ninguém. Não deu. Não deu. Então a primeira vez que você tá falando sobre isso é aqui, com exclusividade. Gente, que eu falei, eu vou reservar. Privilégio. Tem que ser com alguém que eu confie, que não vai sensacionalizar isto. Boa, me senti muito privilegiada agora. Bom, o Anderson, ele fez faculdade comigo. Sim. A gente estudou rádio e TV na Casper Libero. Sim. E ele era meu bicho. Sim. E foi justamente nessa época que você começou a criar os Barbichas, né? Foi. Conta pra gente como tudo começou ali. O ano que eu entrei na faculdade, 2003. 2004, a gente já fazia algumas coisas juntos, já no colégio e tudo mais. E os Barbichas começam de uma forma embrionária no cursinho pré-universidade. Aqueles cursinhos que você faz pré-vestibulando para tentar entrar na faculdade e tal. E eu e o Daniel, a gente fazia o mesmo cursinho junto, que era perto ali de onde a gente morava, na Zona Norte. E tinha uma professor de cursinho, eu sempre gosto de fazer uma coisa animada. Tá? E essa professora fazia um ritualzinho antes da aula, cantava um negócio. E ela falava, quem chegasse atrasado teria que pagar um mico e fazer no lugar dela. Tá? O processo lá que ela fazia, cantava uma música, não lembro exatamente o que era. E o Daniel um dia falou, vamos chegar atrasado? De propósito, pra fazer uma performance. palhaçada, pra fazer uma performance. Falei, vamos. Só que ele chegou em casa antes, a gente fazia esse cursinho à noite. Ele chegou em casa antes, a gente escreveu um número, a gente escreveu um sketch. E aí chegamos atrasado, de propósito. A professora, vai ter que pagar um mico. E a gente começou a pagar o mico, mas como emendou num texto, começamos a brincar com os professores, que a gente começou a fazer piada com os professores daquela unidade. E a professora olhou, o pessoal riu, aí rolou um aplauso na sala de aula. Nossa. E ela falou, vocês vão fazer isso toda quarta-feira na minha aula.
Uau. Aí foi o primeiro contrato que a gente teve como desafio bom. Ela desafiou e toda vez o Daniel chegava em casa mais cedo, antes da aula, saía do trabalho e tal, vinha, a gente escrevia algum sketch. Ela sabe disso? Eu não sei, eu perdi o contato, eu não sei se ela sabe. Eu não lembro o nome também. Vamos Mas ver, é do fazer cursinho. uma corrente agora. Quem achar a professora? Era do cursinho universitário lá da Voluntários da Pátria, da Zona Norte de Porque São deve Paulo. ser muito legal saber que você inspirou uma carreira de alguém, né? De Né? alguma Imagina forma. só. E a gente já fazia algumas coisas, porque a gente começou a trabalhar nessa área de teatro, e a área de teatro você começa, aí sempre rola um job, ó, você vai ter que pintar a cara, vai ser o palhacinho pimpão na festa de não sei quem. Aí você topa por R$50. Na época você fala, uau! É um salário. Eu te contratei para um Você job, me só que foi de contratou, graça, né? foi. Ali trabalho de faculdade. Trabalho de faculdade. Trabalho de faculdade eu fiz muito, assim, a gente precisa de um ator. Chama aquele cara da Rádio TV que ele tá topando. E eu topava mesmo. Hoje não, hoje, pelo amor de Deus, liga pro agente. Mas, e a gente começou a fazer esses jobs, não sei o quê, publicidade, fazia teste, não passava e tal. E um dia a minha família, a avó de uma família amiga, que a gente considera família, ia completar 90 anos, 80 anos, sei lá. E ela falou, vocês podiam fazer um número, não sei o quê, você e o seu grupinho e tal. Aí nem tinha nome. Aí a gente já tinha um set assim de brincar nesses eventos, a gente levou esse no aniversário e também rolou. Então começou a ter um gostinho de, será que dá para viver disso? Né? E aí na faculdade, em 2004, eu entrei em 2003, em 2004 a gente já fez o primeiro espetáculo, testando. Com uns amigos, assim, era uma noite de sketches, entrava um sketch atrás de outra, e a gente teve 2 grupos, né? Era um grupo de meninas que se juntaram lá na época do colégio também, com esse mesmo propósito, de amigas, se chamava As Meninas, e o grupo chamado Comédia ao Cubo. Comédia ao Cubo? Não. Os Ícones. Que é um grupo de teatro do Marco Luque. Olha. Então a gente conhece o Marco Luque desde a época que ele não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir pro teatro que a gente tinha marcado. Era isso, a gente conheceu o Marco Luque pobre. Cara, a gente encheu o saco do nosso colégio, que a gente já tinha se formado, para a gente conseguir uma data do teatro, que tinha lá um teatro, que estava entrando no circuito de teatros com peças da Zona Norte e tudo mais. E aí eles falaram, tá bom, a gente dá uma pauta, uma data para vocês. Mas tem que ser beneficente, porque o colégio está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos e vocês vão entrar então nessa forma de semana cultural do colégio. A gente falou, topamos. E aí vem a missão. Precisamos lotar 372 lugares. De desconhecido. Quem são essas pessoas? Aí dá-lhe amigo, dá-lhe parente, né? E a gente conseguiu lotar. Uau. E foi 2 horas de espetáculo. E aí começou. Aí depois a gente falou, será que a gente consegue fazer isso em outro lugar? Vamos escrever uma peça nossa. Aí começamos a escrever. Aí pedimos pro Gazeta, Teatro Gazeta. Ali da Casper. Ali da Casper. Você não tem uns contatos ali? Fizemos uma noite. O Roberto do Teatro Gazeta, até hoje gerente do Teatro Gazeta, ele meio que falou, quem são esses moleques? E a gente escreveu uma peça chamada 3. Porque a gente era em 3. E vários números remetiam ao número 3. Então, um número aparecia 3 vezes durante a peça, depois a gente encerrava com 3. Uma coisa, brincando que o número é cabalístico, mas tinha todo um texto de humor disso. E a gente quis fazer a piada de que o ingresso custava R$3 só. Na época, a gente está falando de 2005. E o Roberto topou. Ele falou, tá bom, quem são esses moleques? Vocês são doidos. Tá bom. Contanto que vocês me paguem o mínimo daqui, que é tanto, a gente falou, tá bom. E lotou. Aí ele ofereceu outra data, e aí foi indo. A gente... Você lembra o que você sentiu a primeira vez ali que você estava no palco da classe, né? E o pessoal riu de você, assim, a sensação que você teve? De satisfação plena. Eu acho que eu sempre fui meio um palhacinho. Sabe aquele moleque que não para quieto? Que busca atenção e de repente faz rir? Eu acho que isso veio do meu pai, assim. Eu, quando criança, eu tenho uma lembrança, eu sempre conto que meu pai era engraçado, ele sempre foi engraçado, e muito dessa veia cômica eu puxei dele. Então, não era raro eu estar numa festa de família, ou aos amigos, churrasco, e meu pai tá falando umas bobagens, ou contando piada, e as pessoas estão em volta dele rindo. Falando, fala aquela história. E meu pai contando a história de uma forma engraçada. Então eu tenho essa lembrança. Então, de uma certa forma, quando começou isso, eu acho que deu aquela satisfaçãozinha de, gostoso.
gostei dessa experiência, sabe? E você, como criança, adolescente, o que você tinha de referência, assim, que acabou te inspirando? Ari Toledo? Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey. Eu lembro com 10 anos, era insuportável, porque tinha saído uma sequência do Debi Lloyd e o Máscara. Eu tinha 10 anos, 11 anos de idade. E eu ficava imitando o Jim Carrey, o Máscara, fazendo... tipo, ficava fazendo... E eu no mercado não podia. Minha mãe, para! Ela falava, sei lá, vai buscar sabão em pó. E eu fazia aquela pose de sair correndo no mercado, fazia... E saía correndo, fazendo barulho. Ela, para, moleque. Que vergonha, para, menino. que vergonha, menino. Sabe quando mãe fala com os dentes? Cerrados, Para. Mas ela não conseguia dar bronca, porque ela ria. Aí já era. Tinha que esconder a cara, né? Esconder. Mas o Jim Carrey foi uma coisa que me... E Chaves. O humor do Chaves, você vai ficando mais velho, você vai rindo mais. Eu não sei o que acontece com o Chaves. Será? Eu acho que eu fui rindo menos. Você foi rindo menos? Eu fui rindo menos. É que como eu trabalho com isso, eu fui entendendo, tipo, a lógica disso E é os boa. timings, né, do Chaves também. É um time difícil, mas tem umas piadinhas que são bobinhas e gostosas. Mas eu sempre gostei da piada, eu sempre comprei aqueles livrinhos de piada. Era difícil contar piada pra mim, porque eu já sabia. Você lembra de uma, assim, que você contava sempre, que era sucesso? Eu gosto de piada pra contar pra criança, que é boba. Eu tenho uma piada meio coringa que eu contei pro meu sobrinho, ele amou. Que eu falava... Era qual que é o peixe que pula de um prédio? Ah, eu sei essa. Você sabe, né? Então, é boba. Eu não vou falar. Não vai falar? Não vou falar. Não, eu vou falar. Que é o... Tum! É piada boba, é piada de palhacinho, de nariz, assim, que conta pra... Mas é o melhor, Mas né? a Pra quebrar criança o gelo. a criança... Aí você consegue saber como é que é a criança. A criança pode olhar e falar... Não teve graça, tio. Mas eu falar, então qual que é a diferença de uma pessoa que cai do primeiro andar de um prédio para aquela pessoa que cai do 10º andar de um prédio? Essa eu não sei. Aí a pessoa que cai do prédio faz... do lado do 10º andar. tum! A pessoa que cai do primeiro andar faz... tum! É boba. Gente, eu acho ótimo. Acho ótimo. São duas piadinhas bobas assim que... E você já fez também peça para crianças, né? Já. Eu lembro uma vez, Eu fiz. cheguei a te ver. Era um espetáculo de improvisação que o Jogando no Quintal, que era uma peça de improviso que inspirou muito a gente, o nosso mestre de improvisação, o Márcio Balas, ele era fundador junto com o César Gouveia do Jogando no Quintal, que foi uma peça que fez muito sucesso, lotava, eles só foram crescendo de casa. Começou no quintal do César, que morava ali na Pompeia. Começou com uma peça, o boca a boca falando, cara, tem uns palhaços, alguns que faziam parte do Autores da Alegria, que eles estão fazendo uma peça dentro de uma casa. E começou a virar um rolê isso. Aí eles foram para um teatro, foram crescendo. E aí virou a Companhia do Quintal. E a Companhia do Quintal, ela começou a ter várias outras peças também, no formato de improviso, e com a linguagem do palhaço, ou então só a linguagem do improviso. E o César criou um espetáculo chamado Mágico de Nós, baseado um pouco na história do Mágico de Oz, só que brincando com improvisação para crianças. Então, o Leão, para ele conseguir a coragem, ele tinha que demonstrar a coragem através de uma história improvisada. Então ele falava, eu não tenho coragem. Claro que você tem coragem, quer ver? Conta uma história. Aí pedia para as crianças, o que ele pode ser? Eu não lembro exatamente como o texto puxava esse gancho. Mas ele exemplificava as pessoas têm coragem de ir atrás dos sonhos dela. Eu não tenho coragem de nada. O que você gostaria de ser? Não sei. O que o Leão gostaria de ser? Jogador de futebol, dentista. Isso. Aí contava uma história improvisada. A gente fazia uma improvisação. Era muito legal. Porque a criança não tem um filtro, né? Então ela fala. Às vezes ela fala no meio da história. Tá chato! E é maravilhoso, cara. Mas... E esse lance da improvisação? Porque você começou fazendo roteiro, assim. Roteiro. E como que veio, então? Porque eu acho tão desafiador, particularmente, porque o roteiro você tá ali, você ensaia e tal. Agora, no improviso, tudo pode acontecer. Foi uma... Como deu certo aquela primeira data no colégio, a gente falou, a gente quer mais datas. E o colégio falou, beleza, mais datas. Então a gente foi criando texto, foi criando espetáculos. Chegou um ano em que a gente tinha data. E aí a gente não tinha nada. A gente não tinha. E eu passava um programa na Sony, no canal a cabo, que hoje ainda tem na TV americana, que é o Whose Line Is It Anyway?
Que pronúncia horrível. Whose Line Is It Anyway? Que é um programa de improvisação. Fez muito sucesso na TV americana, mas passava no canal a cabo aqui. E eu falei, cara, isso deve ser muito legal de fazer no teatro. Sem saber que, na verdade, surgiu do teatro. Né? Surgiu na rádio, na verdade, como uma mecânica de um jogo, mas depois pessoas do mundo todo fazem improviso no teatro. E eu falei, cara, vamos fazer nessa data? Vamos fazer nessa data? Putz, não sei, isso é arriscado e tal. Quem é que faz improviso? Para, de repente, vamos ter uma aula, vamos atrás dessa linguagem. E o Daniel estava fazendo... A gente já conhecia o Jogando no Quintal, que era improviso de palhaço. E o Daniel estava fazendo um voluntariado de visita no hospital de palhaço. Não era o Doutores da Alegria, mas era um grupo, uma ONG, que era supervisionada pelos Doutores da Alegria. Então, os doutores faziam workshops. Os palhaços doutores davam workshops de como abordar a criança e tal. E foi ali que eles ensinaram que, cara, você tem que saber lidar com o improviso, que é aceitar. Então, você visitar uma criança no hospital é você aceitar. Você não pode impor o que você quer fazer, a sua arte, porque você é palhaço. Então, você tem que saber aceitar, por exemplo, oi, posso entrar? A criança fala, não. Você fala, então tá bom, não vou entrar. Então, isso tem a ver com o improviso de você aceitar a proposta do outro, mesmo que o outro seja uma criança que está na cama do hospital. E aí ele teve aula com o Márcio Balas. Ele falou, vou tentar falar com ele. Ele tentou falar com outro palhaço, que é o Ezio Magalhães, que é um baita de um palhaço. O Ezio falou, eu não tenho disponibilidade para dar essa aula para vocês, mas se é mais improviso, fala com o Balas. O Balas deu uma aula pra gente, o combinado era 2. Mas por causa de agenda, ele ia conseguir dar uma aula e o combinado foi, você vai dar uma aula pra gente, vai ter o espetáculo, a gente vai gravar, você assiste e dá a segunda aula falando, olha, essa parte vocês fizeram. Ajustes. E eu não sei porque ele viu... A gente brinca com ele, eu não sei o que você viu na gente, Balas. Mas ele viu, tipo, esses meninos tem um potencialzinho. E ele meio que pegou e falou, não, eu vou treinar. E vocês vão entender a linguagem do improviso mais ainda. Então, essa primeira data que a gente fez do improviso foi com a supervisão do Balas. Que presente, né? Foi presente. E no Rio de Janeiro, teve muita influência disso. O pessoal o Fernando Caruso, o Gregório do Vivier, o Rafael Queiroga e o Marcelo Adnet estavam fazendo um espetáculo chamado Zenas Improvisadas, em que a gente foi assistir. E eles, quando vieram para São Paulo, a gente foi assistir também. E o Dani um dia encontrou o Fernando Caruso, acho que numa Comic Con ou alguma feira assim, e ele falou, a gente está com uma vontade de fazer isso e tal. Ele falou, faz, cara. E a gente, mas a gente não sabe e tal. Eu acho que é isso que é o bom do carioca. O carioca fala, vambora, bora, faz. Faz, porra, não tem problema. Não pensa muito e vai. E aí foram essas duas coisas que juntaram a aula do Balas com tipo, não, vamos fazer. E fizemos, meio que na cara e na coragem. Então é algo que se aprende, porque quem está assistindo acha que é só, tipo, tiradinha rápida. Nossa, como a pessoa é boa, já nasceu assim. Dá para aprender a improvisar. Dá. Tem truques. Então não é nem truques, são técnicas teatrais. Porque o truque sempre parece de, eu tenho algo preparado aqui, eu já vou com essa piada. As pessoas às vezes confundem, acham que é uma tática meio igual ao mágico, sabe? De que, escolhe uma carta, mas existe uma técnica que você vai escolher essa carta. Então as pessoas, e isso até é um elogio pra gente, as pessoas acham que, eles fazem de um jeito que pedem pra plateia gritar a cadeira, porque ele já tem uma coisa... Não, o improviso ele é uma técnica de... Você não tem nada, você não pensa antes, não pense. Existe uma escola americana que fala exatamente isso, não pense. Pensou? Pensa de novo, então. Vai livre essa mente, vai com a segunda ideia. Porque existem técnicas de você... exercício de como começar uma cena, como começar um personagem, como um estímulo corporal faz você ter um personagem. Então, isso são mais até ferramentas de gênese de personagem que foram colocados numa linguagem de improviso. O jogo que muita gente conhece da gente, que é o Só Perguntas, ele foi criado para mostrar para um ator de improviso, um ator numa cena, como perguntar é ruim e não avança uma cena. Então, a técnica que é mais comum que a gente fala no improviso, que é o aceitar, o sim e, é de você aceitar, propor algo. Aí o outro também, e vocês vão construindo uma cena junto. Então, são técnicas. E tem que ter muito entrosamento também, né? Sim, mas se você... o entrosamento vem... Se você domina uma técnica de improviso e vai criando, e você fica livre, querendo agradar o seu parceiro, e ele está tentando te agradar, e vocês vão construindo, é quase como se fosse uma jam de música.
Tipo, a gente não se conhece, mas vamos tocar jazz. Ok, vamos lá. E já entende o tom e vai indo, vai criando, de repente vai se construindo. O improviso a gente, quando foi num festival de improviso internacional, a gente viu muito isso. A gente passou como é que vai ser a mecânica desses dias? Eu improvisei, a gente estava na Holanda, eu improvisei com pessoas do Canadá, Itália. Nossa. Tudo falando inglês. Canadá, Itália e Japão. Nossa, já pode ganhar um prêmio. E aí a gente fez uma cena. Era uma mecânica de a gente entrevista uma pessoa e fazia cenas da vida dela. Todo mundo ali manja da linguagem do improviso. Passamos uma vez em sala do tipo, vamos fingir que o fulano é... Mas para ver a mecânica de como a gente ia fazer e tal. Quem é? Não era bem um ensaio, era tipo, quantos minutos vão ter a cena pra gente sentir. E só. E vamos embora. A minha ideia, assim, que eu tinha era muito do repentista, sabe? Que ele já tem algumas coisas na mente e ele vai adaptando Sim. conforme quem ele encontra e, sei lá, as rimas, não Não, sei. mas é uma coisa de repertório. No improviso também é interessante repertório. Como a gente trabalha com humor, a falta do repertório também é engraçada. Então, se a cena é cirurgião cardíaco, e eu não tenho nada de cirurgia cardíaca, eu começo a falar besteira, eu também me aproveito disso. Mas também é legal se eu souber, tipo, o átrio, o ventrículo, ou que nem já aconteceu numa cena, eu chamei de ventríloco. E aí a cena foi que eu tinha um ventríloco dentro de mim, em vez de um coração. Aí você aproveita um erro. Você aproveita um erro. Não existe erro na improvisação, é que a gente gosta de brincar, não existe erro. Mas tem piada ruim também, que a plateia fica assim... Tem, mas isso é gostoso. Porque você, quando tá... As pessoas, quando assistem, é meio que... Quando você torce para o equilibrista cair. E o fato dele não cair, você fala, ai, que bom, você torce. As pessoas estão lá torcendo para... Ai, será que vai dar certo a cena? E quando não dá, e a piada é ruim... É engraçado também. É engraçado. Então, o que a gente fala para todas as pessoas que estão começando improviso ou que estão fazendo com a gente é não sofra. É difícil, às vezes, não sofrer de ai, que ideia ruim. Né? Porque a gente se julga a toda hora. E aí é uma coisa da bagagem de fora de cena. Então, você tem que se libertar. Isso foi uma coisa que o improviso, na verdade, foi rolando uma troca mútua entre a minha vida e a vida no palco. De não se julgar muito pela ideia que você teve. Pelo menos você teve uma ideia. E também não ficar bloqueando. A gente tem muito isso. Né? De, será que eu... Não, melhor não. Fala, o que você queria? Não, melhor não. Porque a gente julga a primeira ideia. No improviso no palco, não, a gente solta. E aí, às vezes, não deu certo, tá bom, vamos pra próxima. Mas você já se arrependeu em alguma situação? Do improviso? Alguma merda que você falou? Assim, Não. Porque por ser humor é muito protegido. E eu entendo o lugar que você está falando, do mundo que a gente vive, do cancelamento, do ter falado ali. É bem protegido. Porque a maioria dos cancelamentos vem por causa do comediante stand-up. Né? Porque o comediante stand-up ele fala faz uma piada e as pessoas observam aquilo e falam, cara, não é um comediante, não é um personagem, é o que ele realmente pensa. Mas no improviso, e o que não é verdade, tá? Assim, o comediante ele faz a piada, não defendendo quem faz uma piada, quem dita para onde o cara tem que fazer essa piada é o próprio comediante. Se ele quer fazer, ele tem a escolha de fazer ou não. E as pessoas têm a escolha de gostar ou não. Isso também acho estranho quando o comediante fala, vocês não entenderam a piada. Não, as pessoas estão reclamando e faz parte. Passou, velho. Não defenda tanto sua piada, ou defenda, enfim. Você é livre, eles também são livres para não gostar de você. Mas no improviso a gente está protegido, é uma cena, eu tô fazendo um personagem, tô fazendo um velho, faço a piada, depois eu faço... Não, gente, desculpa, não, foi horrível, as pessoas riem, então a gente é muito mais... Tem mais gente no palco falando, que isso, cara? Aí brinca, porque a gente evidencia o que acabou de acontecer. Se a gente está em cena, passa um morcego, que já aconteceu. A gente está no teatro do Brasil inteiro e tal. O teatro às vezes é pouco utilizado. Aí, no meio da cena passou um morcego. Você não vai fingir que aquilo não aconteceu. Mesma coisa com uma piada ruim. Você tem que evidenciar. Aí o outro cara xoxa você e fala, pelo amor de Deus, que piada foi essa? Então o morcego passou, aí o Elídio entrou em cena e falou, calma, o Batman chegou. E pronto. Aí é o alívio. Se a plateia fala, meu Deus, ninguém tá vendo isso. Ai, viram. Mesma coisa com a piada ruim. Meu Deus, a piada foi horrível, ninguém vai falar sobre isso. Aí comenta, tem um alívio.
Uma vez passou um besouro num VT que eu tava gravando. Foi muito engraçado. E aí? Ah, passou, mas era gravação, então eu Ah. fiz de novo. Mas Pode tem ter aquele falado de vídeo novo. lá guardado. Eu amo esses vídeos de erros de repórter que acontecem. Tipo, O ao vivo mas é os- do capeta, o ao né? o ao vivo é maravilhoso. De, sei lá, o labrador começa a puxar a manga do repórter, o labrador caramelo. Isso é maravilhoso. É muito bom. Esses vídeos que ninguém se machuca, é só fofinho. E falando em vídeo, bom, você já tinha essa coisa do palco, só que você decidiu fazer rádio e televisão. Sim. Por que essa decisão? Por que você não foi fazer artes cênicas? Porque, na verdade, eu gostava também muito da tecnologia e eu já gostava dessa parte de vídeo. Quando eu entrei na faculdade, eu já entrei gostando da parte de mexer com vídeo. Eu era tanto esse adolescente, não parava quieto e tal, que eu, meu irmão e uns amigos, a gente com câmera de vídeo, a gente fazia uns vídeos bestas em casa. Então a gente não editava, não tinha como editar, mas a gente editava no. Agora olha pra câmera, e gravava uns vídeos que a gente mostrava pra família. Umas bobagens. Então já tinha esse gosto de fazer o vídeo, já gostava disso. E aí, quando chega no terceiro colegial, essa pressão que é colocada de vai, faculdade, agora. E você, eu quero ciência da computação, eu não sei e tal. Ao mesmo tempo, tipo. Artes cênicas, mas eu não quero ser ator, não sei e tal. Aí eu vi na lista. Aí meu irmão fazia já Casper Libero. Meu irmão se formou em publicidade. E aí eu vendo os cursos, aí tava lá, turma Rádio e TV. Rádio e TV, o que o curso faz? Rádio e TV, lá, vídeos. Eu fiz, tá bom, é isso que eu quero. E acabou te ajudando muito depois, Ajudou né? bastante. Se bem que eu tive uma crise, até falei pra você, tive uma crise no quarto ano de faculdade, falando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não é isso que eu quero, porque o Barbicha já tava começando a ser interessante. E eu lembro que eu trabalhava na monitoria. Eu fui monitor da faculdade, né? Você ganhava bolsa, ganhava bolsa integral. E eu lembro que eu fui... não, minto. Eu trabalhava na monitoria e depois eu fui contratado pela Gazeta. Maravilhoso, né? Você continua trabalhando no mesmo prédio da sua O que você faculdade. fazia na Gazeta? No departamento de chamadas, junto com o Fabão. Eu fazia rádio nessa época, eu ganhava a bolsa da rádio. Da rádio? Da rádio universitária. Então, tudo ali no mesmo prédio. Tudo né? ali, E eu trabalhei na Gazeta, no departamento dessa de chamada. O que é o departamento de chamada? Sabe aqueles comerciais, gente, que vocês veem, tipo, amanhã, na Palmeirinha. Aí a Palmeirinha fala, vocês não podem perder. Ela vai fazer uma torta de limão, não perca. E no Mulheres, Kátia Fonseca conversa com... Eu trabalhava nesse departamento. Que você tinha que assistir os programas, buscar essas frases genéricas do Ronivon falando... Você não vai perder, bonitinha. Tinha que... Ou então, significa. Você tinha que buscar essas frases. Meu dia a dia era assistir as fitas dos programas que passaram. Fita, né, na época. Fita, gente, fita. Botava lá, sentava numa ilha, assistia o programa inteiro e checava se estava limpo esse trecho do apresentador falando uma frase genérica que poderia ser utilizado nesse banco de frases para fazer o departamento de chamada. Essa era a minha função. E pelo que você fez aí, você podia ser locutor também, né? Eu queria... Eu tava nessa época namorando com locução, dublagem, atuação, rádio e TV. Eu amava dublagem, eu queria fazer curso de dublagem, mas precisava ser ator, eu não tinha... Aí, no meio quando eu tava com os Barbichas, eu fui fazer curso de ator para ter o DRT. Foi uma loucura. E aí, depois eu fiz dublagem, amei. Legal. Fiz dublagem pra Disney em 2 filmes. Uma participaçãozinha a gente fez. Você vai contar isso Vou também contar, pra vou contar, gente. vou contar. As histórias são boas. As histórias são boas. Mas volta, desculpa te interromper. Sim, tudo bem. Aí eu trabalhava na Gazeta e eu fui, infelizmente, contenção, não vai ter verba. E eu fui cortado numa onda de corte lá que teve de estagiários. Aí eu fui cortado, aí eu perdi assim. Tal. E eu lembro que eu liguei pro Dani. Liguei para algumas pessoas e eu falei, e aí, vamos se dedicar? Eu acabei de perder meu estágio aqui e tal, vamos se dedicar aí aos Barbichas? E aí eu lembro dele falando, aê, porra! Porra, é isso, é tetra, para de trabalhar, vamos se dedicar a essa merda! Que legal. Uma Um pé pessoa na que bunda, vibrou, um pé na bunda te leva pra frente.
E aí você depois acabou trabalhando em emissoras também, Trabalhei né? em Então emissoras. essa bagagem aí de vídeo te ajudou de certa forma. Sim. Você trabalhou na Rede TV, na MTV também, né? Acho que eu só não trabalhei na Record. Que a gente a gente começa a postar o vídeo do Improvável online de uma forma que na época a gente queria pauta nos teatros. E a gente queimava o DVD. Olha só, gente. A gente fazia uns DVDs com o que a gente gravou no primeiro dia do Improvável, do improviso lá e tal. E era uma época que estava começando a bombar o CQC, o Rafinha, Marco Luque, etc. E o primeiro vídeo era com o Rafinha, que era só um pretexto. A gente estava começando na comédia e também ele trocava figurinha de, pô, você tá fazendo stand-up, você tá fazendo improviso. Então era uma grande turma de comédia que estava surgindo ali na época. E Foi efervescente, né? foi uma loucura. Mas também talvez foi a última leva, junto com o Comédia MTV, a última leva em que acho que a TV influenciou demais o que as pessoas assistiam de comédia, sabe? Eu tenho essa impressão de que depois os grandes comediantes que são conhecidos hoje, o Afonso, a Bruna Luiz e o Thiago Ventura, já é a turma da internet, entendeu? Mas na época o CQC, caramba, o CQC era uma coisa, caramba, quem são esses caras? Meu, é engraçado, os shows de todo mundo lotavam, a galera fez grana. A gente também começou com o Improvável lotando, então a gente gravou o DVD e distribuiu nos teatros. Pra tipo, e aí, olha, a gente quer apresentar esse show aí, a gente quer apresentar esse show. Só que aí começou a ficar, pô, ir até o teatro, puta rolê, São Paulo trânsito e tal, não. E aí tava surgindo os players online, YouTube, Metacafé, um monte de Google Vídeos, a gente botou esses vídeos online pra facilitar. Senhor, caro administrador do teatro, envia o link da apresentação. E só que um dia o YouTube colocou como destaque esse vídeo. E aí não parou mais. As pessoas, onde é que está em cartaz? E a gente começou a falar, bom, agora temos uma força. E aí quando a gente marcou uma segunda data no teatro do colégio, que a gente fazia lá no Colégio de São Paulo, eles deram a data, esgotou os ingressos já cobrando agora dinheiro, esgotou em 20 minutos. Uau! Foi uma loucura. Foi aí que você viu que estava ganhando bastante relevância, assim, foi Sim, um turning point. Assim. Foi. Só comecei... Mas eu só comecei a ver de tipo, vou viver disso em 2009, quando a gente entrou em temporada no Tuca. E aí o Tuca a gente bateu o recorde de permanência de peça em teatro, foi uma loucura. Que demais. E passando pelas TVs, assim, vocês sempre tiveram muita liberdade entre vocês no YouTube, teatro. Sim. Tinha alguma direção, de certa forma? Olha, isso aqui não. Na TV o que acontece é a gente perde a direção. A gente porque você respeita uma hierarquia que existe na TV. E aí o nosso trabalho era muito autoral na internet. E aí na TV, porque tem o diretor de não sei o que, tem o diretor do programa, tem o diretor de núcleo, e aí você perde. E eu lembro até hoje, acho que foi na Band ou foi na MTV, não, foi na Band, a gente fazendo improviso, terminamos o improviso e o acordo era, não tem problema da gente começar uma cena nova. Vamos lá, o tema é caneca valendo, a gente faz a cena, rolou, não rolou, não. Vamos fazer de novo? Vamos fazer esse jogo de novo? Fazer o jogo do troca de novo? Pede outro tema. Porque é melhor pra gente. Vamos fazer, grava 3 e você seleciona um. E na TV era uma coisa de, não, aquela cena da caneca tava boa, mas e se a gente mudasse o final? Faz aí, porque é tática novela. Vai, posiciona aí, dá o texto. E aí era um conflito com o improvisador. A gente ia, não é assim que funciona. E não, como é que eu vou improvisar algo que eu não... Era estranho. Mas foram experiências ótimas, assim, para entender como funciona a mecânica da TV, como é o dia a dia da coisa toda. Então, foi muito legal. Aí depois, MTV, a gente foi pra Band, um gap que a gente... Aí nós, Barbicha, saímos do programa, porque a gente não estava tendo saúde, não tava demandando demais. A gente tinha turnê do espetáculo, voltava, gravava pra Band. Né? Então... Tivemos que decidir entre um filho querido nosso então a gente decidiu pelo filho querido nosso, que era os vídeos na internet. Sim. E aí depois veio de TV. Aí eu trabalhei no SNL, na Rede TV, que foi um projeto que nasceu um pouco errado, né? Nasceu para substituir o Pânico, na expectativa de você conseguir o mesmo sucesso do Pânico. Aí é difícil. Então a obrigação interna lá dentro era muito forte. E aí começa errado. Saturday era no domingo. Night, gravava de dia. Live, era gravado. Então, assim, nada do projeto acontecia naquele... Então, complicado. Sim.
E assim, tem diferentes públicos, né? O público da TV, o público do teatro, online. E eu vejo que, assim, 99% das pessoas, eu imagino que devem elogiar bastante. Aqui, antes da gente chegar, várias pessoas vieram tirar foto aqui. Sim. Como que você lida com aquelas críticas? Assim, em algum momento já pegou ali no seu coração? Não. Não? Não, a gente também é muito... Não tem no grupo, em relação ao grupo, mais crítico do que a gente mesmo. Porque a nossa direção... A gente não tinha um diretor. O pessoal perguntava, quem é o diretor de vocês? A gente falava, o vídeo. Porque o vídeo é muito frio. Aí vem teorias da comunicação, o vídeo frio, a arte que esfria e tal. Crianças de comunicação, vocês vão ver isso na faculdade. Mas era uma aula muito boa da gente, porque a gente ia fazer a apresentação e a gente assistia depois. Numa câmera... Você gosta de se assistir? Agora não... Não, eu já não tenho mais... Já passou esse processo. Eu assisto de boa, mas na época era muito cruel, mas necessário. É aquele olhar do diretor que você faz uma cena e tal, ele tá assim, ó. Faz de novo e faz bom. O vídeo era isso. Foi no vídeo que eu percebi que, às vezes, nos espetáculos de texto, eu tava falando junto o texto do outro. E eu não tava percebendo. Olha. Então o vídeo ali e tal, o outro dava o texto, eu tava assim, ó. Mexendo o lábio. Mão que não para quieta. Aqueles trejeitos que você não percebe em cena. Então, mais crítico que a gente é difícil de você achar. E a gente, então, o pessoal, não gosto deles, tá bom. Não tem problema nenhum. Até hoje, tipo, eu não acredito que seja improvisado. Querido, é muito mais fácil não ser improvisado. A gente faz às vezes 7 sessões de espetáculo. A gente faz sexta, 2 sessões, sábado, 2 sessões, domingo, 2 sessões. Você realmente acha que a gente ensaiaria 6 peças por semana? Não, é muito mais fácil pedir um tema e improvisar ali na hora. Você lembra de alguma apresentação assim marcante que você traria aqui? De feedback de alguém? De apresentações, o que a gente ouve muito é um conjunto. A gente faz isso há muito tempo, desde 2009, em temporada. E o espetáculo estreou em 2007. Então, o que a gente ouve muito é uma coisa muito fofa, que é tipo, cara, obrigado, vocês me salvaram, saí da depressão porque eu ri de vocês. Isso são relatos muitos. Relatos já de pessoas que, cara, eu fui no teatro, sentei do lado de uma pessoa que eu não conhecia, hoje é minha esposa. Tá? Então, são relatos legais, assim, que é um padrão que se repete, mas é um padrão gostoso de ouvir. Tipo, a pessoa, eu não conheço a pessoa, mas para ela, a gente é muito importante. Porque naquele ponto específico, ela não... Mães venham falar, menina, tipo, sei lá, já adulta, falando dessa menina quando estava adolescente, não ria de nada, ela estava passando por uma fase e vocês fizeram ela rir, ela melhorou, obrigado, vem agradecer, assim. Falei, tá, mas não precisa pagar promessas, se levanta, sabe? Não, brincadeira. Né? E você tá sempre de bom humor? Não, sou muito... Quem convive com você fala... É que humorista, quando eu tô meio de mau humor, assim, eu fico sarcástico e rabugento, que também é um pouco engraçado. Então eu ligo meu lado rabugento, meio Chandler, assim, dos Friends, que eu vou para um nível de sarcasmo que depois eu reconheço que é engraçado. Mas não, humorista... Porque humorista é muito difícil você tá lá brincando, mas você, para fazer humor, você está desconstruindo. E às vezes a coisa está tão desconstruída que você fala, que eu não tenho o que mais desconstruir. Não à toa você vê líderes mundiais, presidentes e todos lá, você fala, cara, não tem como fazer paródia desse cara. Já é uma caricatura. Sim. E aí você entra em crise. Vários humoristas entram em crise por causa disso. Você fala, cara, eu vou fazer piada por quê? Já está pronto. Mas não, sou uma pessoa muito memorada, eu tenho riso solto. Eu seria péssimo ator de segurar assim, o riso, ficar tranquilo. Eu dou risada muito fácil. De drama. Não, de drama. Mas para fazer comédia, não necessariamente você precisa, né? Tipo, tá toda hora rindo, né? Quanto mais sério você entrega, melhor. Mas não sou uma pessoa que tá rindo a toda hora, acho. Conta da dublagem, então. Vamos voltar para a dublagem. A dublagem. O que aconteceu? A gente foi chamado para fazer primeiro o Bom Dinossauro, que foi um filme que lá estúdios de animação, às vezes eles têm filmes intermediários entre os grandes. Então a gente foi fazer o Bom Dinossauro, a Disney chamou a gente
E a gente ia fazer o papel de 3 Velociraptors. Que uma hora encontram o personagem principal e tal. E... vamos lá, tá no estúdio, vai até o Rio. Eu posso estar contando a versão ao contrário. Não, mas é isso mesmo. A ordem dos fatores. É a ordem dos fatores, né? Não muda tanto, mas é porque a história... E aí foram nós 3, e o Elídio ficou com um personagem que falava só uma fala. Ele foi até o Rio. Ele foi até o Rio. E Podia ter gravado da casa dele. ele foi até o Rio pra falar, nós os comemos! Era uma cena em que ele encurralava o personagem principal e eu falava, olá, o que você está fazendo aqui e tal? E o pessoal do estúdio falou, pô, você já fez dublagem? Eu falei, não, mas sempre foi meu sonho. Pô, legal, então você vai atrás, vai atrás. Aí eu fiz a voz, eu ficava falando, tá? Pode ser uma voz assim, ouvindo lá, foi uma experiência muito boa. Pra desenvolver o personagem do dinossauro. Era né? um Você dinossauro. estudou muito. Eu tinha 7 falas, né? Ai, nossa, não, pera. Eu não acho que o dinossauro, esse personagem faria isso. Eu acho que ele foi abandonado. De onde você tá tirando isso? E gravamos, beleza. Foi legal, foi uma experiência boa. Participamos da ativação, da pré-estreia. Aí depois fomos chamados para fazer o Procurando o Dory. E tem a cena dos leões marinhos na pedra. E era... chamaram os barbichos e tal. E aí rolou uma confusão. Juro, rolou acho que uma confusão. Tal, porque falaram, são 3 leões marinhos e tal. Aí chegou nós 3 e tal. Gravei lá Geraldo, sai fora! Fiz a voz. E o cara do estúdio falou... Pera, mas... E o terceiro? O que é o terceiro? Não, o terceiro não tem. O terceiro ele tá sempre com um baldinho, só fazendo... E a gente olhou pra ele e começou a rir e falou, pô, você tinha uma fala no outro filme. Aí falaram, não, tá bom. E era pra ele mesmo? Era pra... Não era. Ou vocês escolheram? Foi tipo, não, a gente... quem vai primeiro? Quem vai primeiro? Tá bom, eu fui lá. O pessoal vai onde? Sabia o que eu gostava? Fui lá, gravei um... pode ser o cara, pode ser assim, a voz, pode. Aí foi o Dani, gravou também a parte dele, ok, tá ok. Aí o cara do estúdio, falou, bom, é isso. Aí rolou um, não, e as falas dele, não tem outro. Ele, não, mas são 3, não, mas o outro não fala nada. E é o personagem, o Geraldo, que só faz um... E aí, pra não ficar chato, o cara do estúdio falou, não, vai lá dentro então, grava uns grunhidos pra mim. E aí o Elídio foi lá, ator, pegou uma caneta, porque afinal, ele tava sempre segurando um baldinho, o personagem. Ele pegou a caneta e começou. Eu comecei a rir. Falei, porra, que trabalho incrível. E ganhou pra isso. Ganhou pra isso. Ganhou pra isso. Não aparece como voz, aparece como vozes adicionais. Ele... Sensacional. Mas eu adoro dublagem. E você tem várias vozes na manga, assim? Eu tenho um... Não é... Tá, a resposta mais simples é sim. Por quê? Porque eu sou admirador de um cara chamado Guilherme Briggs. Guilherme Briggs, dublador de Freakazoid, dublador de Sawyer, do Lost. Então, só de você, nessa gama... Né, eu não tenho mais facinha, que eles fazem assim e tal. Então, só no Freakazoid, assistam Freakazoid dublado, gente. Esse desenho mudou a minha vida, mudou a vida de uma geração em que ele virou a dublagem brasileira de cabeça para baixo. Eu tenho essa leitura. De que, tipo, ele deixava os diretores de dublagem loucos. Tipo, meu, para, o que você tá fazendo? Tipo, tem uma cena do Freakazoid que o personagem do desenho ele aparece na tela e no original ele só fala, quem quer brincar comigo? Who wants to play with me? E tal. Só que ele aparece na tela e o Guilherme Briggs fala, mas oi, quem quer brincar com o Freakazoid? Aí o diretor da dublagem, você não pode fazer isso. Ele, por que não? Mandou o Silvão lá. E aí, cara, assistir o desenho é uma construção. Ele tá fazendo uma voz aqui e tal. E de repente ele tá falando assim. Gente, eu quero te ouvir mais nas dublagens ainda. Eu que adoraria. Estou aqui, gente. Só chamar. Tá, o telefone de contato. Bom, e agora você também é empresário, né? Você tem agora a casa. A casa. A gente abriu um clube de comédia. Substituiu o Comedians, né? Era o mesmo local do Comedians, reformamos e tal. O Comedians entregou o ponto. E a gente falou, pô, é um lugar tão importante pra comédia que, na verdade, por causa da pandemia, ia fechar. Os sócios lá, o Danilo Gentili, Rafinha e o Ítalo, eles entraram num acordo e falaram, já deu, obrigado. Cada um vai pra um canto, tudo certo.
Só que soubemos da notícia e falamos, pô, esse ponto aí tá livre e tal. Vamos lá, vamos pegar? Vamos. E aí pegamos, transformamos, chamamos de Clube Barbichas. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Na verdade, a gente reformou. A gente pegou meio que durante a pandemia, achando que a pandemia ia acabar rapidinho. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Aproveitamos ali no momento mais. Ficou fechado, ok, o que a gente vai fazer e tal. Aí reformamos. Aí. Vai abrir, abriu. Aí, só que podia abrir só por causa das restrições, não podia abrir como um bar. Então, e limitação de público, aquela coisa de só podia metade na casa, todo mundo de máscara. Cadeira sim, cadeira não? Cadeira sim, cadeira não. A casa cabe 270 pessoas. A gente teve que limitar a 100. Então, todo mundo esparçado. Foi mas também para sentir como é que ia ser a casa e tal. Aí depois teve aquela abertura, né? Acho que foi dezembro, janeiro de 21 para 22. Não, agora vai. Aí vamos testar comida. Aí, beleza, contratamos as pessoas. Aí veio a Omicron, fechou tudo de novo. Ixi. Você lembra? Então, aí a gente até brinca, a gente tem um espetáculo que a gente fala. Só que agora a gente estava pagando salário de um monte de gente. Então a gente brinca que é por isso. As pessoas da comédia falam, por que vocês fizeram isso? Por quê? Vocês estavam indo bem, só lotando o teatro. Por que vocês foram inventados para a cabeça? Sarna pra coçar. Sarna para coçar, mas é isso. Mas agora é legal, porque tem um pouco da inspiração de grupos que a gente gostava, tipo Lapatões, abriram o próprio bar. Eu acho que é legal, é gostoso ter o bar. Apesar dos problemas que dá você abrir um negócio, tipo, é gostoso se apresentar no próprio bar. E como é a curadoria, assim, de quem se apresenta? É nossa. Tipo, a gente fica de olho. Vocês assistem muita coisa? Assistimos muita coisa. A gente assiste muito vídeo. O que aconteceu? Porque eu acho que a pandemia mudou como é a comédia. Comedians, ele iniciou um processo muito forte de comédia em São Paulo, que aí outros bares começaram a também copiar de uma certa forma, que como é a comédia stand-up no mundo todo, que é um bar de comédia. Quem vai estar aí? Não sei, é um bar de comédia. Vai ter um comediante, vai ter outro, você toma um negócio, é uma noite agradável. Isso existia muito. Na pandemia, aí isso começou a mudar, porque começaram a surgir grandes figuras. E as grandes figuras não têm nada a ver com isso, elas estão atrás. Mas bombou. O Ventura, Bruna Luiz, Afonso, outros comediantes, Fábio Rabin, Maurício Meirelles, todos amigos nossos. E eu acho que mudou um perfil. É uma teoria que eu tenho de que mudou o perfil da pessoa que consome comédia, que ela fala, não quero ver comédia. Eu quero ver os Barbichas. Eu quero ver a Bruna. Eu quero ver o artista que eu, durante a pandemia, consumi a beça. E eu acho que é um direito do público de falar, pô, meu dinheiro suado que eu dou, agora eu quero a diversão. Eu não quero ir num restaurante de pizza, eu quero ir naquela... E ele tá fazendo a mesma coisa pra comédia. Vamos no show do fulano, não é um show de comédia. E é uma turminha, assim, você citou vários nomes aí, são seus amigos. Sim. E você acha que é uma galera unida mesmo? Tem rixinhas? Não precisa citar nomes, mas tem gente mala pra caramba que você não deixaria se apresentar lá? Não, eu não... Acho que tem, não tem ao mesmo tempo. É tanta gente. É tanta gente que se um não quiser apresentar, tem o outro, sabe? Mas não é uma coisa de... o meu clube é super importante. Não, a busca é nossa. Eu quero que aquele comediante se apresente. Mas eu entendo também o tamanho da minha casa. A minha casa tem 270 pessoas. A Bruna Luiz se apresenta para 2.000 pessoas. Ter ela esteve já. Ela teve num projeto chamado Juntas, que é maravilhoso. Que era ela como a principal comediante da noite, com outras comediantes mulheres. Ela dava espaço para a galera conhecer, comediantes que são incríveis também. Que se apresentaram já também com a gente lá em outros projetos da casa. Mas o lugar da Bruna Luiz é para não sei quantas mil pessoas. Ela já está nesse patamar. Sim, então, quando adoro. Mas é muito normal quando os comediantes eles falam, pô, eu preciso testar com o público. Eu preciso entender como é que funciona essa piada para casa. Inclusive tem isso, né? O pessoal que vai para testar, nem cobra nada. Sim, e às vezes eles falam, não, fazer uma temporadinha aí para esse texto ajeitar. O Rodrigo Marques agora mesmo ele fez uma temporada do espetáculo dele. O Rodrigo Marques é outro também, que lota casas de 1.000 pessoas e tudo mais. Mas ele falou, pô, eu preciso esse texto ficar certinho. E esse processo é muito legal do comediante stand-up.
que é a lapidação do texto. Muita gente acha que é só um cara que vai lá e fala, vou falar umas bobagens que eu falo no churrasco. Não, é sentar a bunda na cadeira, é escrever, é a construção da piada. Eu vou falar isso antes, para depois fazer isso, a entrega da piada. Não funcionou. Já fiz 3 noites, não funcionou. Então, como é que eu faço isso? Eu jogo essa piada fora. É muita lapidação que eu comecei a fazer agora por uma curiosidade. Sou humorista, trabalho com humor. A comparação que eu faço é... O cara é um chefe de cozinha italiana, entende muito sobre cozinha, mas ele fala, eu quero aprender sobre sushi. Então ele vai começar do zero. E eu fazer comédia stand-up, deu essa curiosidade mesmo de artista falar, vou fazer. Desafio. Eu apanhei na primeira noite. Porque, como um comediante, eu escrevi o texto, e aí eu lendo o texto, eu falei, a risada tá no momento 2, no momento 7, no momento... as pessoas vão rir aqui. Não riram nos momentos que eu pensei. Riram em momentos que eu achei que não ia rir. E eu pensando... E foi dando nó na minha cabeça ali, eu falando... Internamente estava berrando de... Não! Vocês estão errados! Pô, não! E eu não me entreguei à noite. E saí de lá, tipo, falando... Por que eu tô fazendo isso? Que tortura! Na hora eu liguei para alguns amigos comediantes e falei... Fiz texto hoje. Os caras, caralho, e aí, como foi? Falei, foi horrível. Ele falou, é assim mesmo, que demais. Bem-vindo. Bem-vindo, é sofrido, não sei o que a gente faz. Mas é muito legal. Pelo processo, eu peguei um respeito muito grande, assim. Já tinha um respeito, mas peguei mais, assim, pela galera que consegue fazer o texto entrar certinho. Assim. Você sabe que eu sou atriz também, né? Sim. Eu fiz teatro e aí numa apresentação era estilo Nelson Rodrigues. Era um texto que a gente... era dividido em subgrupos e cada um fez um estilo. Então tinha comédia dell'arte, sabe? Sim. Aí o meu era Nelson Rodrigues, era para ser um drama. Só que na cena, assim, que era chocante, todo mundo riu. E aí a gente ficou assim no palco. Ai, meu Deus. E a gente acabou abraçando isso. Claro. E aí na outra apresentação já, sabe? Isso é uma coisa também, até da improvisação que me deu, é a escuta. É de você estar, não só escutar como ouvir, mas de perceber o que está acontecendo. Então, e não ignorar isso. Sim. E nesse momento recebemos a placa de 10 minutos. Ah, tá. Já estamos indo para os finalmente, então. Finalmente. Provavelmente ela bolou 30 perguntas e só fez 4. Tipo isso, né? Eu nem olhei para o papel. Foi indo. Onde que a gente te vê hoje, então? Tá. Se você Além dos Barbichas. Toda a agenda dos Barbichas tem barbichas.com.br, que aí a gente está fazendo turnê. A gente ainda faz a turnê. A gente diminuiu bastante o ritmo de turnê, porque estamos ficando velho. Mas no site dos Barbichas tem todas as cidades que a gente faz turnê. E se você está em São Paulo, a gente faz no Clube Barbichas, que é a nossa casa, que era na Rua Augusta, 1129. É um clube de comédia que a gente se apresenta lá também. Toda semana vai ter a gente de alguma forma lá. Entra no clubebarbichas.com.br e você vê a nossa programação. E o formato do que vocês estão apresentando hoje é qual exatamente? Você foi mudando ao longo do tempo? Muda. Por exemplo, no Clube Barbichas é um outro espetáculo diferente do Improvável. O Improvável permanece, é um espetáculo de jogos, mas os jogos também mudam. Jogos de improviso. A gente faz jogos, mecânicas de improviso, mas isso vai mudando. E mesmo se você assiste uma peça do Improvável, isso acontece muito. O público compra ingressos, vai para Campo Grande. Tem gente que compra para todas as sessões. Porque você vai ver 4 espetáculos diferentes. 2 sábados, 2 domingos, as pessoas compram... Isso é uma onda também, né? Por exemplo, a Bruna Luiz que você estava citando, eu lembro que no começo era uma coisa mais de texto e aí depois ela foi improvisando com a plateia, Sim, né? é interessante, porque o pessoal do stand-up está fazendo brincadeira de interagir com a plateia. E aí você cria uma forma também, dependendo se o espetáculo tem interação, de, eu já assisti esse espetáculo, não vou não, mas agora é uma forma de você assistir mais vezes. Isso é bem legal. E no nosso caso, a gente tem a vantagem de falar, vá assistir o Improvável. Eu já assisti, não gostou? Vai de novo, porque vai ser diferente. É improvisado, então não tem como ser igual. É único. Você acha que o cenário hoje da comédia está nesse caminho mesmo? De interação? Eu não sei. Como você vê a evolução e para onde que está indo? Eu acho que pode ser cíclico, porque, por exemplo, o Rafinha Bastos, lançou o especial dele em inglês, que ele está morando em Nova York, fazendo a carreira dele internacional. Ele não é de fazer interação. Ele é texto. Eu acho que vai do estilo de comediante. Acho que não dá para dizer que toda a comédia está indo para esse caminho. Eu acho que vai variar muito. Tem gente que está fazendo interação, tem gente que está fazendo react, mostra um trecho de alguma coisa, faz um comentário.
eu acho que vai haver uma ampliação de formas de fazer comédia. Então, não vai ter um agente limitador. Talvez os mais puristas, eu estou metendo palpite numa arte do stand-up que eu não faço, que eu me aventuro. Mas talvez os mais puristas falando, tem um pessoal usando vídeo, não pode, tem que ser o texto. Então tá bom. O monólogo do Pedro Cardoso é stand-up? Não é? Não é. É um one-man show. O Zé Vasconcelos, pai do stand-up, mas o show dele era um show, tinha banda, era uma coisa meio doida. Então, eu acho que não pode haver um fator limitante na comédia. Eu tenho uma ideia de fazer um show inteiro, comédia, mas quebrando o prato porque minha família é grega. Vai lá. Pira, amigo, vai. Manda ver. E seus planos agora? Meus planos? Almoçar. Não, brincadeira. Aquela perguntinha final, sabe, da entrevista. A perguntinha final. Seus planos para 2025. Você quer fazer cinema também? É a segunda... Caramba, que coincidência. Me perguntaram isso essa semana. Aí. Vocês não pensam em fazer cinema? Eu falo, cara, tá aí. Tem alguma não é algo que eu uma busco. Energia vindo aí. Talvez seja uma coisa passiva, de se alguém convidar, a gente até avalia o projeto, mas a gente não está buscando ativamente isso. Eu acho que um projeto é tocar coisas mais... Brincar com outros formatos, seja de improvisação ou seja de sketch, lá no clube. É uma casa que permite muita coisa acontecer. Tem uma vibe meio... Não cabaré, mas é uma... Teatro experimental também. Eu adorei ver você cantando uma música, falando do Oscar lá. Foi numa noite de stand-up em que eu bolei isso. Falei, gente, eu quero apresentar aqui. Fiz um textinho antes, que eu não botei no vídeo, falando da raiva que eu passei. Ela não ganhou e tal. E aí eu falei, eu queria uma música e tal. Eu criei. E eu só fiz pra plateia ali. E eu juro, minha amiga falou, eu gravei a música, você quer? Eu falei, quero, me passa o vídeo. Eu falei, acho que eu vou postar. E postei. Mas é fazer loucuras lá no clube. Eu acho que aproveitar que tem uma casa e brincar. Eu acho que esse é o caminho desse ano. O legal é trabalhar se divertindo sempre, né? Sim. Muito bem. E foi muito divertido estar aqui. Que bom. Obrigada. Adorei. Obrigada por ter vindo. Imagina, prazer. Adorei. Então vamos lá. O Instagram é Andy Barbicha. Andy Barbicha, mas o Instagram da companhia Barbichas. O Instagram do clube de comédia, Clube Barbichas. E é isso, o site barbichas.com.br ou clubebarbichas.com.br. Eu não tenho site pessoal, então é isso, só o Instagram. Tá, então eu vou te ver na peça. Sim, por favor. E a gente se vê no sábado também. A gente se vê no sábado, no encontro de um amigo nosso para inaugurar um estúdio. Maravilha. Obrigada. Valeu. E obrigada a você que acompanhou mais este café. Fique atento aí às comunicações, que em breve mais um para você assistir, sempre com convidados diferentes. Hoje foi para falar de humor e amanhã pode ser, sei lá, sobre medicina. Boa. Obrigada. Termina aqui o Café, o podcast da Mafelo Visoto. Te espero para um cafezinho na próxima edição.